estamos começando mais um programa É Possível Viver Sem Drogas aqui pela TV Cenário. Acesse o nosso site no www.tvcenario.com. Hoje nós vamos falar com José Arantes. José Carlos Arantes é especialista em dependência química e veio hoje falar sobre dependência. Tudo bem, Zé Carlos? Beleza, senhor. Eu agradeço aí ter nos convidado. Nós vamos ver o que dá para a gente fazer aqui para informar. E as informações são boas porque a gente recebe a informação, reflete. É um tema que necessita de entendimento, né? No geral, o senso comum, as pessoas, e não precisa ser muito inteligente para ver isso, sofrem muito com o uso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. Zé, eu queria começar a pergunta, Zé Carlos, te perguntando, droga é um problema? Então, essa pergunta é uma pergunta bem aberta, né? A gente chama de pergunta aberta. É só quem está nos vendo agora, né, observar que, se você voltar um tempo atrás, se a pessoa tiver cabelo branco, né, ela vai lembrar que há 30, 40 anos atrás, quando se falava, não, fulano está fumando maconha, era um escândalo, né? Hoje tem uma biqueira em cada esquina, uma boca em cada esquina. Então, a disponibilidade de drogas ilegais, né, cocaína, maconha e outras, e também das drogas legais, que são, na verdade, as piores, é muito grande. Não querendo ser muito escandaloso, mas é uma verdade absoluta. É uma fábrica de loucos, é uma fábrica fazendo com que as pessoas fiquem enfraquecidas em nossa sociedade. Uma coisa séria. E as drogas atacam quem? Os nossos filhos. A gente pensa que é os velhos, porque quando a gente olha alguém usando droga, né, ele não começou daquela forma. Ele começou tomando uma brejazinha, uma cervejinha, né, junto com amigos e tal. E algumas dessas pessoas, por fatores predisponentes naturais, né, sociais, de cultura, até genética hereditária, desenvolvem a dependência, que é uma doença, né? E aí, eu costumo dizer numa gíria grosseira, jocosa, né? Inês é morta, é complicado depois que se torna dependente. Então, nós precisamos ter atenção para o que nós estamos fazendo na nossa sociedade, fazendo de alguma forma prevenção. Olhando e falando assim, essas substâncias necessitam de ser monitoradas de alguma forma, ter regras para nós usarmos. Porque nós estamos ainda num período de total ignorância a respeito disso. Tanto é que é o caos, né? Nós precisamos sair dessa ignorância para uma fase de alerta um pouco maior, para depois os novos rebentos terem o quê? Consciência do uso, terem resistência ao uso, porque proibir droga é difícil. Políticas públicas, neste caso, é fundamental. É fundamental, mas nós não podemos culpar também. A tendência nossa é querer culpar o governo, pelo menos aqui no Brasil, né? Não temos uma cidadania. Todos nós, de alguma forma, em todos os níveis, né, institucionais, familiares, individuais, criarmos resistência ao uso. Sabemos que aquela droga deve ser usada, pode ser usada, e é duro falar isso, porque droga é toda substância natural ou sintética. E está onde? Está na farmácia. A droga remedia. A droga melhora a performance. Eu acabei de tomar um café aqui agora, que tem cafeína, que é um estimulante, né? Não dá para você proibir, mas nós precisamos regrar, ter um controle natural. E isso, do ponto de vista, eu vou falar uma palavrinha difícil aqui, atávico, tem que ser uma herança coletiva, né? Nós termos cuidado com as substâncias. Entendi. E essas alterações de comportamento, muitas vezes ela não é percebida pelos pais no começo da utilização das drogas pelos filhos ou pelos parentes de modo geral. E por tardar essa percepção, muitas vezes a dependência química se instala. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para nos esclarecer, porque certamente tem muita gente que está nos assistindo agora, nós estamos falando ao vivo, nós estamos transmitindo ao vivo aqui pela TV Cenário, e muitas vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, mas quando eu vi, já estava dependente químico. E a coisa não é bem assim. Existe um processo para que a dependência química se instale. Você pode falar um pouco sobre isso, né, para a gente entender melhor esse processo? Então,
As pessoas que não estão acostumadas com o nosso o jargão, com essa Sim. terminologia, é até meio complicado, mas é mais ou menos assim. Ó. Se você olhar na sociedade, 85% dos brasileiros bebem. 85% fazem uso. Se você tiver lá 500 pessoas num auditório e perguntar quem não bebe, metade vai levantar a mão, para você ter uma ideia. Agora, se eu fizer uma pergunta um pouco mais específica, eu falar quem nunca bebeu, aí todo mundo abaixa a mão, porque um vinhozinho, uma cervejinha, todo mundo bebeu. Para a Organização Mundial de Saúde, beber uma vez na vida já bebeu. Tem gente que bebe de forma episódica, esporádica, de vez em quando, né? E tem pessoas que têm, devido a uma predisposição, gostar do uso da substância, o álcool ou a substância servir, ou ela reagir de uma forma muito prazerosa, ter um reforço positivo ao uso, ela vai o quê? Desencadeando e perpetuando o uso. Então, desses 85% da população que bebem de forma esporádica, vai sobrar lá no fim, como dependente de álcool, por exemplo, 12%, 12,4%, segundo o último levantamento do Lenad. Para uso de cocaína, vai sobrar lá 2%, 3%. Para o uso de maconha, mais ou menos isso. Então, dependendo do fator dependógeno de cada droga, vai ter uma porcentagem de pessoas que vão se tornar dependentes. Aí você pergunta, e o resto? O resto vão parar sozinho, A maioria para sozinho. A maioria bebe de uma forma razoavelmente segura, porque não existe nenhuma droga que você pode usar de forma recreativa sem ter perigo. Ou um perigo agudo, bater um carro, brigar. Por quê? A pessoa, quando usa, ela fica enfraquecida na sua tomada de decisão. Quem vai mandar nele é mais a parte mais animal, a parte do sistema límbico, do tronco encefálico, que é um animal que mora dentro de nós, o instinto básico que vai mandar, e não a parte mais nova do córtex, da decisão, né? A parte mais anjo nosso, nós podemos dizer assim. Curiosidade ainda é a porta de entrada dessas drogas lícitas, assim, quando a gente fala de jovens? Eu não acredito muito, eu acredito essa questão de porta de entrada, a gente às vezes quer culpabilizar uma droga. Tem droga de moda, né? Sim. Às vezes é, às vezes não é. Às vezes está mais em moda usar uma certa substância, às vezes não. Mas o álcool ainda é o grande problema. Se você pegar os danos e custos sociais de todas as drogas, de todas elas, o álcool ganha disparadamente, né? E a gente não presta atenção. Como a gente não presta atenção, e a maioria das pessoas bebe, um dia tem uma festinha lá, né? Você pega uma cervejinha, joga na geladeira, está todo mundo bebendo, já está todo mundo razoavelmente mamado, né? Não presta muita atenção, e vem aquele menininho de 10 anos, acha bonito, quer ser hominho, olha e fala, quando é que eu vou poder ser igual meu pai, meu tio? Abre a geladeira, pega um copinho e toma. Experimentou. Na experimentação, só de experimentar, ele já tem a gente chama de twin, nós da área de dependência química, ele já tem um acender, já tem liberação dopaminérgica no cérebro. E aquilo fica na memória. Como o álcool é um potente ansiolítico, funciona como benzodiazepínico, ele vai ter uma certa sedação, uma leveza, uma coisa gostosinha. Como é um produto razoavelmente ilícito, o pai dele está usando, a mãe, todo mundo conversando, alegria. Essa droga, o álcool, né? Estamos falando aqui especificamente do álcool. O álcool, como uma droga lícita, é um perigo gravíssimo. Nossa Senhora. Está todo mundo ali, ele fala assim, nossa, toda vez que eu estiver triste, eu bebo isso daqui, é o elixir, é o espinafre do Popeye. Ele vai lá beber o melhor. Então, quando ele tiver com uma certa distimia, uma certa tristeza, uma certa, chamada de anedonia, falta de prazer no mundo, que é normal, e a reação deve ser intrínseca do próprio ser humano, ele fazer coisas para se tornar melhor,
ele prefere tomar um negocinho. Aí pode ser um desencadeador do uso e da dependência, tá? Eu acho que uma informação importante, Simões, que a gente poderia dar aqui para o público, é que todas as drogas chamadas psicoativas, maconha, cocaína, são drogas que têm poder de abuso, drogas que são ofertadas e compradas, vende bem, né? São substâncias que vão para a cabeça. Por isso são chamadas de drogas psicotrópicas. Tropismo é uma palavra bonitinha que quer dizer atração. São drogas que têm atração para o cérebro. Como nós estamos na televisão, estamos vendo aqui o que eu estou falando. Vai lá para a cabeça. São poucas as drogas que vão para a cabeça. Se entrar na farmácia, mais de 90% daquelas drogas que estão ali não ultrapassam a barreira sangue-encéfalo. E as drogas que nós usamos, é muito curioso isso, são drogas estimulantes do sistema nervoso central, deixa você speed, um exemplo, anfetamina, cocaína. O cara usa para ele ficar espinafre, né? Para ele ser o irmão mais velho de Deus, para ele ficar onipotente, onisciente, onipresente. A parte da cognição dele fica toda acesa. E ele quer repetir aquilo, está na cara. Ou então ele vai usar uma droga depressiva do sistema nervoso central, que também ultrapassa a barreira sangue-encéfalo. Que droga é essa? O álcool, droga como morfina, heroína, nós não temos aqui no Brasil morfina, heroína e ópio, né, que tem muito nos Estados Unidos e na Europa. O álcool, nesse caso, ele faz as duas ações, né? Primeiro ele deprime, primeiro ele estimula e depois ele deprime. E aí, não é isso? No geral, as pessoas fazem essa pergunta, o álcool é um depressor, mas quando eu bebo eu fico todo aceso. Não é verdade. Quando você bebe o álcool cai no sangue, vai lá, desceu o esôfago, estômago, tal, aí o fígado tem que eliminar o álcool, ele começa a quebrar as moléculas do álcool e transforma isso daí em energia. O fígado faz isso. Então, você toma uma dose de 50 ml de pinga, equivale a um pratão de arroz e feijão, mais uma energia disponível na hora. Vamos dizer que você pudesse tirar foto de uma pessoa e com a quentura no entorno, ele estaria quente, numa redoma. Ao mesmo tempo, o álcool começa a atingir as partes de fora do cérebro, da parte cortical, partes que você tem inibição. Quando você entra num local que tem uma festa cheia de gente, você vai ficar o quê? Naturalmente, para você não causar escândalo, não passar vergonha, você fica numa certa inadequação social. E é bom isso, para você não fazer papelão nem escândalo, né? O álcool tira isso. Desinibe, gradativamente, desinibe. Então, quando desinibe, você está cheio de energia, o que vai aparecer? Na verdade, você está sem vergonha, não... Vai para a galera. Você está sem vergonha e não estimulado. Então, aparentemente, mas do ponto de vista metabólico, do metabolismo seu, você entra num ataque, numa braquicardia. Você vai ficando com uma certa analgesia, né? Se você continuar bebendo, vai atingindo partes mais inferiores do cérebro, até que você entra nos efeitos tóxicos, sedativos e negativos, que é ficar bêbado. Se a pessoa tem o fígado bom para eliminar álcool, um exemplo, uma pessoa que não tem predisposição genética hereditária, para ele eliminar uma dosinha de 50 ml, demora 2 horas. Tem gente que tem o fígado dele é mais rápido para eliminar álcool, então ele bebe durante 2 horas, 2, 3 doses e não fica bêbado. Só tem o quê? A disponibilidade da energia. No outro dia ele acorda, nossa, que produto bom que eu achei, entendeu? E está sempre querendo beber. Então, esse reforço positivo de repetição é que faz a dependência. Eu te interrompi, você começou falando do estimulante, da droga que estimula, da droga depressora, e você ia falar de uma outra... Que é alucinógena ou perturbadora, né? Essa droga é uma droga euforizante como maconha, LSD, que são chamadas de drogas psicodélicas. Ela leva a uma alteração, estados alterados de consciência. Faz com que haja uma expansão, nós podemos dizer assim, e você perde o controle dos seus pensamentos. A sua cognição te engana. Você fuma uma maconha, você sente fome química.
o tempo e espaço se confundem. Olha que interessante, você vive uma outra realidade. 5 minutos para uma pessoa que não fez uso é diferente para 5 minutos para uma pessoa que fez uso da maconha, por exemplo. É como no seu relógio interno, sim. Sim. Você fica vendo as coisas de forma diferente. Isso por quê? Porque você não consegue controlar direito seus pensamentos. Um animal, um leãozinho, por exemplo, um cachorrinho, né? Ele não tem o pensamento dele, não é contínuo, é meio fragmentado. Então ele está dormindo aqui, quando ele levanta, vê o dono, ele abana o rabo. Diferente do ser humano, que ele consegue controlar o pensamento devido ao pensamento contínuo. Quando você fuma maconha, você fica com pensamento de relé. Então você sai aqui, eu olho aqui, nossa, que luz bonita, você pediu para mim ir lá e pegar um documento, vai. Aí eu saio, vejo uma flor, olha que flor bonita, e começo a viajar na flor, depois viajo na mesa e tal, até chegar lá. Quando eu cheguei lá, eu já esqueci, porque eu vi, entendeu? A cada local que eu olho, o meu olho, o que eu cheiro, a minha cognição desencadeia meus pensamentos. Deu para entender, Sim, né? sim. Então é muito interessante, isso é um fenômeno fantástico, só que isso leva a pessoa a se tornar dependente também. Por quê? Ele, vamos dizer assim, embota as paixões, ele quer repetir. E nessa repetição ele precisa ir na biqueira, ele começa a criar hábitos e um automatismo, tanto fisiológico quanto psicológico, que caracteriza o dependente químico. Aí ele é denunciado, né, pelo comportamento dele. E quais são esses comportamentos mais... esses comportamentos que ficam mais evidentes no dependente químico? Há uma... Então, como no nosso cérebro nós já temos circuitos, olha, o cérebro é feito de bilhões, 88, 100 bilhões de neurônios. Um neurônio é um corpinho com 5 mil cabelinhos, tá bom. Só para o pessoal entender, nós temos circuitos que são inibitórios, parecendo com álcool. Circuitos que são estimulantes, parecendo com cocaína. E circuitos euforizantes, dopaminérgicos, que parecem com maconha, que deixa você super alegrinho. Quando você começa a usar essas drogas de fora, o cérebro fala assim, eu não preciso fabricar determinadas substâncias. O GABA, por exemplo, a noradrenalina. E começa a haver uma necessidade da pessoa usar a substância de fora para obter o equilíbrio psicológico e psíquico. Inclusive dopamina e tudo. Tudo. Ele começa a ter de fora, precisa de fora. Por exemplo, ele bebe. O circuito inibitório vai lá e começa a fabricar menos. Para quê? Para que haja o equilíbrio psicológico. Quando o álcool vai embora, ele precisa novamente beber para manter o equilíbrio. Então ele fica necessitando de uma substância exterior para manter o equilíbrio, para ele não ficar ansioso, depressivo, com ideação suicida, essas coisas. Então precisa de fora. Aí ele vai criar comportamentos terríveis. Por quê? Na faixa etária que ele está. Quando nasce um filhinho do Simões ou do Zé Carlos, a gente já fala assim, ó, tomara que meu filho seja médico, seja advogado, vai ser um grande homem. Não é assim que a gente... Sim. Então já está no atavismo humano o que nós já antecipamos a carreira da vida. A pessoa tem determinadas obrigações e deveres na faixa etária que ele está. Um menino de 20 anos, que seja seu filho, deve estar fazendo o quê? Estudando, trabalhando, não é assim? Sim. Um cara que casou tem 33 anos, ele deve estar o quê? Na madureza da sua vida. Os seus filhos, tentando comprar uma casa, manter os filhos e tal, não é isso? Sim, isso é. Tá, se a pessoa estiver bebendo, usando droga, o que ele está fazendo? Ele pode acordar de manhã de ressaca e lá no meu... Ai, meu filhinho, dá para ele fazer isso? Não. Ele está pensando o quê? Na ressaca dele. Isso todos os dias. À noite que ele deveria estar jantando, indo na igreja, ou no centro espírita, ou sei lá o quê, com a família, né? Ou então junto com a família assistindo televisão, beijando a mulher, tal, que é a coisa natural. Onde que ele está? Boteco. Então ele fica enfraquecido em suas funções. Dependência química é sinônimo de problemas. Que tipo de problema ele tem? Problemas espirituais, não é espíritas,
da parte dele. Ele tem problemas sociais, familiares, tem ou não tem? Sim. Problemas psicológicos e no fim que enche o pé, demora para a pessoa ficar com carinha de fofão, demora para todo mundo no entorno descobrir que ele é um dependente químico. Ele vai ficando enfraquecido em suas funções. Quando ele enfraquece, deixa de fazer determinadas coisas dentro de casa, que é um sistema, ele começa a dar alarme. Alarme primeiro na casa dele, ele tenta esconder, depois dentro da empresa ele tenta esconder, até que em determinado momento ele não dá mais para esconder, aperta o botão do que se dane. Pronto, aí nós queremos tratar esse cara. Deu para entender mais ou menos a evolução da dependência? Aonde e quando deve começar a prevenção, Zé Carlos? Nós não temos olhos para isso. Quando a gente fala de prevenção, deve começar com o próprio indivíduo, depois com a família, depois na empresa, depois nas instituições gerais, depois o governo. Todo mundo deve estar atento para isso. Mas como eu disse, nós estamos enceguecidos para esse grande problema humano. É um problema que toca em todos os pontos do conhecimento e enfraquece a sociedade, queiramos ou não. Enfraquece e sai. É um dinheiro ilícito no geral, né? Você tirando a indústria... é duro eu falar. Eu ia falar o narco-álcool, né? Que é as Ambeves da vida, milionárias, que vendem, né? Pegam um produto que deveria ter controle. Por quê? Você pega o benzodiazepina, você chega numa farmácia. Simões, você chega numa farmácia, vê se você não fica razoavelmente indignado para não falar raiva. Você chega na farmácia, a Anvisa ela consegue controlar bem essas coisas. Se você chegar para o farmacêutico e falar assim, dá para você me dar um Rivotril? Não. Dormonide, sei lá, bupropiona, Révia, seja o que for. Onde um calmante, dá para me dar um calmantezinho que eu tô... Ele vai falar, você tem um indulto? Você foi lá no psiquiatra para ele te dar um remedinho desses daqui, que esse remédio é perigoso, ele vai para o cérebro, é psicotrópico. Aí você fala assim, você não vai dar? Tá bom. Você virou, saiu, entrou no boteco, fala, põe uma para mim. Funciona nos mesmos receptores, você vai tomar, vai subir, vai te acalmar também. Entendeu? Sim. Só que o rótulo ali não tem nada dizendo que não existe regulação. Você fica bêbado no bar, beber, está bêbado, está inebriado, é grotesco, é primarismo humano. É que nós estamos tão acostumados que a gente nem liga. Você passa em determinado local, você vê aquele monte de cara tudo meio inchadinho, assim, entumecido, porque o álcool, ele enfraquece o sistema imunológico e o cara fica todo inflamado, desde daqui de cima do cabelinho, né? Tem faringite, esofagite, tudo com it, tudo inflamação. Gastrite, pancreatite, polineurite periférica aguda, quando o cara... Parece que ele fez cocô na calça, ele está todo... A gente nem liga. É lógico que às vezes você vê o cara fumando maconha, você fala, lá, fumando maconha, tem 10 aqui inchadinho. Nós estamos cegos para essas coisas. Né? Então, como fazer prevenção? Difícil. Prevenção é igualzinho esgoto. No Brasil, hoje, saneamento básico bem baixo. Prevenção é a mesma coisa, não dá voto. Você faz prevenção geral... na Rede Globo, tal. Você poderia fazer isso. Precisa do quê? Vontade política. Mas nesse imbróglio do Brasil, hoje é difícil fazer isso. Mas você fazendo, o que acontece? São os nossos filhos que serão protegidos, Simões. Nossos filhos. Só que lá na frente, daqui a 10 anos, 15 anos, quando eles estiverem adultos, tiverem resistência à droga, não vai ser creditado às pessoas isso. Por quê? Parece que é normal. Deu para entender? Sim. Parece que vai ser normal. Ele cresceu e foi por ele mesmo. Na verdade, a prevenção funciona, mas nós não fazemos. Não fazemos de forma nenhuma. Como nós não temos uma cultura maior, na mídia maior, que gasta grana, eles preferem fazer mídia comprometida, prefere fazer propaganda de álcool, que dá grana, não está nem aí, precisa de dinheiro e tal. Não é que os profissionais de marketing, seres inteligentíssimos, né, ficam esfregando a mão para ferrar a sociedade. Não é isso que eu estou dizendo, porque eles têm o dever de ofício dele. Mas isso é lesa pátria, lesa a consciência de cada indivíduo.
Se nós fizéssemos prevenção, e aqui não vai nenhuma crítica, nós somos seres humanos, orelhudinhos, enfraquecidos, cada um com o seu instinto de conservação natural, mas seria altamente desejável isso. Você faz do ponto de vista maior, você influencia o quê? As escolas a fazerem. Depois influencia o quê? A família a fazer. Porque cada família, se tiver prevenção, você faz uma festa na sua casa. Aí, quem é a gerente da festa? A dona da casa vai fazer um aniversário do filho que está fazendo 13 anos. No geral, é cachaça. Desculpe o termo, é manguaça. E aberto, né? Aberto, porque a gente acha que isso é normal, e não é. Não é normal. Se a gerente da casa for fazer prevenção, o que ela faz? Quando ela for no mercado, ela compra, mas ela compra. Se ela tem um destilado qualquer, uma vodka, um uísque, sei lá, pinga, tal, ela deixa separado e escondido para ninguém tomar contato. E serve com responsabilidade, entendeu? Sim. Por quê? Se uma criança, um menino de 14 anos, 15 anos ficar bêbado, isso é terrível do ponto de vista neurológico. Dependência química, lá na frente, é uma doença crônica cerebral, é do cérebro. O que é dependência química? Uma doença cerebral e crônica, porque o uso continuado leva o cérebro a ter modificações nas suas células, na sua estrutura cerebral e também no funcionamento. Duas coisas, ó, não só na estrutura. As perninhas do neurônio, através da neuroplastia, vão lá e começam a criar circuitos neuronais com mau funcionamento. Depois que você aprendeu, não dá para desaprender mais. Você está falando o quê? Mas espera aí, você está dizendo que... Verdade. Simões, você aprende a andar de bicicleta. Dá para a gente fazer depois um curso de 50 anos para desaprender a andar de bicicleta? Não, impossível. Você aprendeu a amarrar sapato, dá para fazer um curso? Não. Você aprendeu a usar droga, bolar um baseado, ir na biqueira, comprar, sentir aqueles efeitos, está aprendido. O cérebro está pronto para aprender. Agora eu pergunto, Simões, dá para você deixar de andar de bicicleta? Ah, sim. Dá. É uma opção. Dá para você deixar de amarrar sapato? Dá também. É só comprar sem o... né? Dá para parar de usar droga? Dá também. Mas é uma doença crônica. Se você voltar a usar, vamos dizer assim, eu parei de usar. Como você parou de andar de bicicleta durante 10 anos. Aí você pensa com você, será que eu ainda sei? Eu ponho o Simões lá em cima da bicicleta, empurro na pirambeira, o cerebelo aqui já, opa, voltou. Igual ao uso de droga. Você está usando droga, ficou 10 anos sem usar, você voltou, a reinstalação da síndrome, que é o 7º critério diagnóstico de dependência, a reinstalação é certa. É um fenômeno repetitivo em todo mundo que construiu a dependência, e repetitivo e previsível. Ah, você é dependente químico, se você voltar a usar, depois de alguns dias você já reinstalou aquele velho padrão. Viu como a doença é crônica, complicada? Então nós precisamos tomar cuidado. Um menino de 14 anos está bebendo, está usando, altamente perigoso. E o cérebro dele ainda não está formado, o córtex pré-frontal. Né, ele tem, eu costumo falar do CPF, ele ainda está na fase de construção do cérebro, né? Isso é essa informação é super importante, uma informação razoavelmente nova, né, no tempo. Mas é assim, quando você chega lá com 11, 12 anos, mais ou menos, então antes desse tempo, 10, 9, 8, você estava fazendo o quê? Brincando, aprendendo a ser adulto. O Simões faz isso, eu fiz isso, e os animaizinhos fazem isso. O leãozinho faz isso, o cachorrinho faz isso, e o gatinho faz isso. Ai, que coisinha linda do gatinho. É da natureza para que ele aprender a caçar. A natureza quer isso, é uma construção do homem, da civilização, do animal. Né? Tá bom. Quando chega mais ou menos com 14 anos, vai se tornar uma explosão de hormônios, você começa a crescer rápido, e o cérebro, ao invés de crescer, ao contrário, ele começa a desconectar, desaprender, desconectar, é a única fase que desaprende. Aqueles circuitos que davam prazer para ele na brincadeira.
Então você já viu uma menina de 18 anos pegar na boneca? Não. Então há um desaprendizado. Outra coisa, como ele vivia dentro de casa, só dentro de casa, então quem é o Deus dele? O pai, a mãe. A mãe começa a ser desvalorizada também. A casa que era linda começa a ficar tudo em branco e preto. Chama o pai de tiozinho, a mãe, e ele tem uma tendência grupal, vai para fora. O cérebro dele está pequenininho. Se antes, quando ele era criancinha, o cérebro dele crescia 250 mil neurônios por minuto no aprendizado, criança está sempre aprendendo ali, enfia o dedo na tomada e tal. Quando ele sai para fora de casa, com 14, 15 anos, numa tendência grupal, toda vez que ele sai, ele sente muito prazer. A natureza que é assim. Ele vai brincar com seus iguais. Se ele tivesse lá no Amazonas, por exemplo, lá é uma monocultura. Ele matava um macaco e já se tornava homem. Aqui não. Não existe esses ritos de passagem. Então ele vai encontrar uma turma dele para ele modelar, fazer a modelagem social dele, a adaptação. E ele encontra os seus pares e vai tocando a vida. E quem que ele vai encontrar numa grande megalópole como São Paulo? Quem e o que, né? Skatista, não sei o que, não sei o que. Às vezes igreja e tal, mas a maioria tem droga e ele vai experimentar. E vai experimentar num momento que ele não precisa usar. Adolescente não precisa usar droga. Por que não? Porque ele tem um prazer natural, com algumas exceções de comorbidades psiquiátricas. Mas quando você encontra vários meninos juntos, o que eles estão fazendo? Chorando? Não, estão rindo, né? Já pegou ônibus que tem... Então, eles fazem festa com tudo. Por quê? O sistema de prazer dele, o sistema dopaminérgico está explodindo de... Para quê? Para ele continuar naquela tendência grupal. Aí aparece um lá com a baganinha toda babada que pegou, porque é chamado de tráfico capilar. Sim. Não é traficante que dá droga para aqueles meninos. Não é o pipoqueiro, uma bobagem isso. Quem dá é aquele menino que recebeu de outro e chega na rodinha lá e fala, vamos fumar? Pega aquela bagana e fuma. Chega pelo amigo. Chega para o Simões, que é de família, tal. Ele resiste a essa pressão de grupo? Não resiste, aí fuma. Quando fuma, há liberação de prazer. Mais prazer, aí o cérebro tem o quê? Uma dessensibilização, porque ele não pode ter prazer demais. E aí é aquilo que a gente chama de anedonia. Essa criança, esse adolescente vai ser uma certa tristeza, vamos dizer assim, quase que endógena, quase que natural. Essa é a teoria, é uma teoria, né? E ele vai ter muito mais tendência a usar a droga para satisfazer esse mal-estar. Mas aí Acho que falei demais. Não, você falou o que é necessário e certamente quem está em casa agora está... Posso tomar esse chazinho aqui? Fique à vontade. Lembrando a todos que nós estamos ao vivo pela TV Cenário, estamos fazendo uma transmissão ao vivo, você pode enviar as suas perguntas e nós vamos respondê-la após o programa. Não dá para fazer as respostas agora ao vivo, porque não dá. Ao vivo é assim, não dá para fazer agora. Algumas pessoas não sabem, eu tive um AVC recentemente, Zé Carlos, e eu fiquei com uma pequena dificuldade no campo visual. Então, para eu fazer com o meu celular aqui agora, de fazer perguntas e ter o controle do que está acontecendo, é um pouco mais difícil. Então, eu peço desculpa a todos vocês, mas o mais importante são as informações que estão saindo daqui agora. Eu quero mais uma vez agradecer o José Carlos, porque sempre demonstrou um carinho muito grande aqui pela nossa região, mas ele faz isso com quem tiver acesso a ele. Quero até fazer um comentário público, Zé. Você foi a primeira pessoa do meio de especialistas em dependência química que eu tive o primeiro contato, que foi lá nos 65 anos do AA, salvo engano, foi na Câmara Municipal de São Paulo, e você me deu o seu WhatsApp. Naquele dia eu saí como um menino que ganha bicicleta, assim, eu falei, puxa, eu tenho o primeiro contato de um especialista, uma pessoa a qual eu tenho total respeito e admiração. Zé, e falando um pouco sobre tratamento, qual é a hora de pedir tratamento? Qual é a hora de reconhecer a necessidade de um tratamento para a dependência química? Então, no geral, a mãezinha liga para mim, meu filho está usando, meu marido está bebendo, tal. A primeira pergunta que eu falo é, mas ele está querendo? Por quê? A grande maioria, números bobos que eu vou dar aqui, 95%, 99% dos dependentes
não querem ir a tratamento. Não querem, quer dizer, não tem adesão. Adesão é ir a tratamento. E depois que vão, não querem ficar no tratamento. Não vão e não ficam. Não tem aderência é ficar. E adesão também não querem ir. Por quê? Devido justamente ao preconceito social. Se eu chegar para você e falar assim, ô Simões, você é dependente químico, te dá se eu falar para você, você é diabético, não causa consciência de culpa. A gente não consegue unir doença com um cara que, do ponto de vista do livre-arbítrio, por volição própria, estica o bracinho, vai lá e fala assim, me dá uma, entendeu? Ele acha que isso não é doença. Não achando que é doença, a sociedade também, quando olha um dependente químico, estigmatiza. E tem também o estereótipo. O estereótipo o que é? Uma figura. O que é dependente químico? Não, o cara é um nóia. Um nóia o que é? Um cara que anda pela rua. Na verdade, a grande maioria dos dependentes químicos estão trabalhando. A grande maioria dos dependentes químicos tem carro. A grande maioria dos dependentes químicos mora dentro da família e a família muitas vezes não sabe que ele está usando. Esse é o grande problema, Simões. Porque seria impossível os nóia, quando a gente fala de nóia, de Cracolândia, a gente acha que é aquilo ali. Aquilo ali é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Nós estamos falando ali de 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas, não é nada isso em relação ao número de dependentes químicos do Brasil. Nós temos 18 milhões de pessoas hoje aqui no Brasil que preenchem critérios de diagnóstico de dependência. Não é muita coisa? Muito. 18 milhões. Nós temos mais 2 milhões de pessoas que são dependentes de cocaína. Mais 1 milhão e 200 dependentes de crack. Que é muita gente. Passa de 20 milhões de pessoas. E eles passam desapercebidos no meio das famílias, né? Que a gente percebe. Tudo enfiado ali, não sabe. Quer dizer, é uma demanda muito grande. E a gente olha quem? Quem que aparece? Aparece aqueles que já estão excluídos. Sim. Aqueles que já estão dando muito trabalho mesmo. Agora, o que nós queremos tratar são as pessoas que estão agora aparecendo. E é difícil, porque a pessoa nega e a família também tenta esconder. Tudo do ponto de vista instintivo. Não, isso daí passa. É por causa dos amigos dele. Quando a coisa não passa, a gente tenta controlar a pessoa. Liga para o chefe. Quer que eu faça o seu trabalho de escola? Não faz mais isso, meu filho. Bebe aqui em casa. Tudo isso daí já é uma forma de facilitar. Mas como ele está disfuncional, o comportamento está altamente disfuncional, ele passa a ser o eixo da família. O eixo da família, a liderança da família, deve ser com o membro melhor, mais forte, que ele ganha mais dinheiro e mais inteligente, para dar segurança a toda a prole, a todo o sistema. Quem passa a ser a pessoa mais observada e ter mais atenção é o dependente químico. Todo mundo fica olhando para ele, então ele passa a ser o eixo. Quando ele está bem, a família está bem. Quando ele está mal, a família está mal. Há um sofrimento geral. Sofrimento geral. Então, hoje, né? Como é que a gente age para a pessoa ir a tratamento? Nos momentos de crise. Então, a família deve saber, né, se tiver um dependente químico em casa, o que é dependente químico? É uma pessoa que está bebendo. No geral, quando você notar que a pessoa está bebendo demais, no geral já se torna dependente. Quando você pergunta, você já tentou parar de beber alguma vez ou usar droga? O cara fala, já tentei. Pronto, já é dependente, já é um critério diagnóstico. Então, o que a gente deve fazer? Em determinados momentos, existe um fenômeno chamado ambivalência. O que é ambivalência? A mãe liga para mim e fala assim, seu Zé Carlos, meu filho falou que não quer ir a tratamento de jeito nenhum. Aí eu pergunto para o público, para você, isso é verdade? Não. Ele falou aquele momento. Chega no outro dia, ele está de rebordose, síndrome de abstinência, tremendo, olhando para o espelho, pôr a mão no bolso, o que eu estou fazendo da minha vida? A consciência vem. Fazendo uma reflexão. Ele faz uma reflexão. Ele às vezes fez uma grande bobagem um dia antes. Aí ele fala assim, nossa, eu preciso parar com isso. É o momento da família intervir, fazer uma intervenção.
Então, um dos princípios do NAIDA, Instituto Nacional de Abuso de Droga Americano, é o seguinte: o tratamento não precisa ser voluntário para ser efetivo. Viu isso? Ó? O tratamento não precisa ser voluntário. Então, a família, em determinado momento, precisa pressionar a pessoa. Porque se deixar, ele vai seguir os instintos daquele momento, que é de usar e buscar o... Justamente. Então, e no geral, a gente está no nosso imaginário também que tratamento é internação, e não é isso, né? Não é internação. A internação é uma das partes, um dos ambientes de trabalho, de tratamento. Existem estratégias, modalidades, ambiente, grupos anônimos. Quem quiser agora, por exemplo, parar de beber, procura um grupo de alcoólicos anônimos. É o melhor tratamento que existe. Que lá você vai estruturar uma nova rotina de vida. Você vai incorporar na sua vida o tratamento de forma natural, com novos amigos e novos hábitos. É só ter boa vontade. E é anônimo. E é anônimo, É só ligar agora, ó, 3315-9333. O pessoal aqui do Vale do Paraíba, que está nos assistindo, tem problema com dependência química, ligue agora. Estamos ao vivo? Sim, estamos ao vivo, para o Alto Tietê e toda a região. Aliás, com o advento da internet, nós estamos para o Brasil e para o mundo, né? Você liga na área 4, no escritório da área 4, 3315-9333, dê o seu endereço, ele vai indicar o grupo mais próximo da sua casa, que às vezes é bem próximo mesmo. Todas as cidades aqui têm grupos de alcoólicos anônimos. Problema com droga, narcóticos anônimos. Procure lá a linha de ajuda, entre no site, o melhor tratamento que existe. Ah, mas ele não está querendo de forma alguma. Procure um profissional. Procure um profissional, não tem outra coisa para fazer. Tem que persistir. Ah, ele precisa de internação, eu não tenho dinheiro. Procure o CAPS. Tem CAPs bons, muito bons, né? E existe um programa do Estado, chamado Programa Recomeço, que credenciou algumas clínicas, 53 clínicas, para internação gratuita. Quem que pode fazer isso? O psiquiatra do CAPS. Avalia o caso, tá, e interna por esse programa. Então, sempre tem jeito. Agora, o que nós não podemos ter é vergonha de tratar. Vai chegar um dia, espero eu, Simone, vai ser muito legal, que o dependente químico vai acordar de manhã, alegre, faceiro, sair pela porta, os vizinhos estão tudo olhando, sabe? Aquela velhinha varrendo o quintal, e ele fala: Dona Maria, bom dia, eu estou indo me tratar da dependência química. E ela vai falar: vai com Deus, meu filho. Isso seria o ideal. Como se fala hoje para diabetes, pressão alta. Diabetes, pressão alta. Isso seria o ideal. José, eu queria falar um pouco sobre a recuperação. Antes de falar da recuperação, eu não sei se você tomou conhecimento, acredito que sim, que nós comentamos até nos bastidores agora há pouco. Em dezembro, nós organizamos aqui em Ferraz de Vasconcelos o primeiro Fórum Municipal de Discussão sobre Prevenção ao Uso de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. E esteve conosco aqui o Alexandre Araújo, do Faces e Vozes, e através da fala dele, nós apresentamos ao vereador Aparecido Marabras uma lei, um projeto de lei chamado o Dia Municipal do Dependente Químico em Recuperação. A primeira pergunta que eu te faço é: o que você acha dessa lei no âmbito, vamos falar isso, Brasil, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, enfim, cidades pequenas, mas qual é a representatividade dessa lei e qual é a importância da recuperação? Né, juntamente com grupos de apoio, o AA, o NA, o Naranon, tem vários grupos de apoio. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa lei. Qual é a representatividade, qual é a importância dela? Né? Eu acho que essa lei, ela representa milhões de pessoas no mundo, né, que estão em recuperação e que não é pouca coisa. Em 1935, um homem chamado Bill Wilson e o outro, o Dr. Bob, né, iniciaram um processo maravilhoso, altamente espiritual, de aprenderam que duas pessoas com problemas psiquiátricos, com transtorno mental por uso de substância conversando, elas se ajudariam mutuamente. E a partir dali foram criados, hoje nós temos mais de 160 grupos para vários tipos de compulsão. Então existe muita gente que, na verdade, ultrapassou aquela barreira do transtorno e conseguiu conter
conseguiu sublimar, conseguiu reorientar suas forças e hoje vivem uma vida melhor. Eu diria até uma oitava acima, porque tem a experiência do sofrimento e a sobriedade e abstinência de quem nunca usou. Então vivem de uma forma um pouco mais justa, mais espiritual, entendendo a vida de uma forma um pouco melhor. Então essa lei é uma coisa linda, porque dia das drogas tem, dia do tratamento, mas nós estamos falando aqui de recuperação, que é a parte do dependente. Porque se ele não quiser, não adianta. E esse querer tem a ver com o quê? Com o sofrimento dele, é um jogo de força. Você usa droga, a droga te causa o quê? Problema. Até a pessoa atinar que ela está tendo problema, porque ela criou o quê? Hábitos do uso. Vai enfraquecendo, vai incorporando sofrimento, aprende a sofrer, chega uma hora que a dor passa a ser insana. E essa dor faz nascer um novo homem. Esse homem ainda é muito pequenininho, muito frágil. É o homem da recuperação. No entorno fica indo lá o dependente. Então, essa nova chama que está sendo, esse novo espírito, nós podemos dizer, essa nova personalidade, precisa ser alimentada com coisas boas. Daí entra o quê? Os grupos anônimos, religiosidade, espiritualidade, 12 passos, mudança de comportamento. Alimentar esse novo homem que está nascendo. Por quê? Dependência química, agora falando de uma forma assim mais no jargão espiritual, né? É o que? Um desafio para a alma. Você está usando droga, você está sofrendo. Imagine, você que nunca usou droga, imagine uma pessoa sofrendo a dor da alma, a noite escura da alma. Tudo no entorno dele está um caos. Ele não consegue controlar mais nada, perdeu o controle de tudo. E aí, o cérebro dele fala assim, ó, para você acabar com isso, vamos usar mais droga. Dei essa pausa para a gente refletir. Aquele mal-estar é diminuído, aliviado com mais uso. Então, de manhã ele sai com duas personagens, um querendo usar, outro não querendo usar, uma ambivalência, um conflito, uma tensão. Em determinado momento, quando ele para, ele vai para a luz, ele sente um certo bem-estar, mas ele não consegue se manter naquele nível. Então, recuperação é você se manter na luz, abrir uma porta e você não ofuscar, igual sua vista está ruim, com essa luz nova que aparece na sua alma. É viver, ter vivências mais altas, uma vibração melhor, estar mais próximo das coisas boas, mais próximo de Deus e etc. Isso é recuperação. O quanto é importante falar de prevenção quando a gente ouve tudo isso, né, Zé Carlos? Prevenção está lá no começo. Se nós fizermos prevenção dentro de casa, se fizermos prevenção na comunidade, se fizermos uma prevenção na escola, se fizermos uma prevenção nos órgãos públicos, de modo geral, se fizermos uma prevenção nos postos de saúde, se fizermos uma prevenção na cidade como um todo, se fizermos uma prevenção através dos ônibus, né? Coloca lá cartazes, dando informação, ou seja, você vai propagando a informação de prevenção. Olha quanta coisa a gente deixa de colher maléfica lá no final, né? Nós não precisaríamos estar falando aqui sobre dependência química, estaríamos falando de outros assuntos, né, melhores, mas não, nós estamos falando de sofrimento, pessoas que perdem a sua identidade, pessoas que perdem as suas famílias, perdem a sua casa, perdem o seu trabalho, pessoas que estão a todo tempo perdendo alguma coisa. Toda vez que você senta com um dependente químico e pergunta como vai, ele diz assim, eu estou perdendo tudo, perdi a minha família, perdi minha casa, perdi meu carro, perdi trabalho, perdi a dignidade da pessoa humana. É uma pessoa que já não se enxerga mais como ser humano. E do outro lado, as pessoas o olham como nada, não consegue percebê-lo, não consegue percebê-lo como pessoa e não consegue perceber como ser humano. É muito triste falar disso, por isso que eu tenho batido tanto na tecla de falar de prevenção. Em falar nisso, nós estamos na semana de prevenção aqui no município de Ferraz de Vasconcelos. Infelizmente, Zé Carlos, nós ainda não temos uma política pública voltada à prevenção, com eficiência, com qualidade, mas nós acreditamos que são sementes que estão sendo plantadas, essa vinda de profissionais, especialistas aqui na TV Cenário, que podem nos ajudar a entender cada vez mais esse processo que é a dependência química, né? Todo esse caos que é causado por conta das drogas, isso vai nos ajudar muito. Então eu quero
te agradecer mais uma vez, e vou agradecer constantemente, Zé, porque é um reconhecimento. Vocês estão nesse caminho há muito tempo, você já está há 19 anos, né, nessa questão falando sobre dependência química. Você é um comunicador já há 19 anos, já atua nessa área. Então, Ferraz de Vasconcelos ganha muito com a sua presença aqui. Por isso que eu me sinto honrado, o programa é Possível Viver Sem Droga se sente muito honrado de tê-lo aqui hoje, de ter generosamente ter cedido um espaço do seu tempo para vir falar com a gente. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, falasse um pouco sobre a plena recuperação, fizesse as suas considerações finais, deixasse um telefone de contato, alguém que queira falar com você, alguém que precise de ajuda, que por favor, que entre em contato e que consiga encontrar o alento, né? Consiga encontrar aí a paz do espírito e encontrar uma saída. Porque, na verdade, essas famílias sofrem muito. E agora, nesse momento, nós estamos transmitindo ao vivo, daqui a pouco ou em outro momento, algumas pessoas vão ver porque fica gravado e vão elas vão dizer assim, puxa, é isso, eu preciso sair desse escuro, eu preciso dessa mão, eu preciso dessa ajuda. Por favor, Zé. Não, muito bonito sua fala. Eu vejo assim, eu não tenho ilusão de nada rápido, de milagre, que vai acontecer, de todo mundo estar fazendo prevenção e tal, porque as coisas não funcionam assim, a coisa é lenta mesmo. É necessário que nós tomemos ciência. Ciência, o que é? Que nós tomemos atenção. Hoje o que há é um certo descaso, quer dizer, estão deixando a coisa correr. Quem que está deixando? Eu estou deixando, você está deixando. Então, quando vem o escândalo, isso está até na Bíblia, né? Quando vem o escândalo, o que acontece? A gente fica esperto. Quando vem o sofrimento, a gente fica esperto. Todo animal é assim. Tudo que é agredido, nós estamos terminando o nosso programa, mas eu gostaria de ter essa fala. Tudo que é agredido se defende. Tudo. Na sociedade, no indivíduo. E é nessa defesa que a gente se fortalece. Se tem alguma coisa de bom no uso de droga, é justamente esse escândalo para a gente prestar atenção e tomar algumas atitudes coerentes, como esse programa, como a Câmara Municipal aqui de Ferraz de Vasconcelos. Nossa Senhora, coisa linda isso. Um vereador vai lá e monta um projetinho o dia da recuperação e isso aparece na ribalta, muito bonito. Quer dizer, a cidade, o município, passa a ser uma referência, primeira pelo menos cidade nessa no área. Brasil. Né? Para fazer isso, mas existem outros modelos. Por exemplo, Diadema, a cidade de Diadema, que implantou lá, começou a fechar boteco às 10 horas. Verdade. Criou um clima danado, mas a criminalidade ficou desse tamanhinho. Sim. Paulínia, outra cidade, quer dizer, são determinados protótipos, são determinados laboratórios muito interessantes que depois passam a ser monografia nas conclusões de curso e tal. Quer dizer, Ferraz de Vasconcelos pode ser um polo irradiador, né, de nova ciência, um novo laboratório, de modo de se comportar coletivamente em relação ao uso de substâncias psicotrópicas. Né? Então tá todo mundo de parabéns mesmo. É isso que eu queria dizer. Ok, nós agradecemos mais uma vez então a sua presença, Zé Carlos, e deixar para os nossos ouvintes, os nossos seguidores de redes sociais, aquele que está nos ouvindo agora, que nós vamos, o Zé Carlos já está, ele na verdade ele já se colocou à disposição para nós trazermos um curso para Ferraz de Vasconcelos, né, Zé Carlos? Nós vamos alinhar melhor esta informação e nós vamos divulgar em breve, tá? Então o Zé Carlos ele pretende trazer um curso para Ferraz de Vasconcelos, junto com outros companheiros. Junto, né, com outros companheiros. Qual que é o nome do curso, Zé Carlos? Dos conceitos básicos à recuperação. A gente vai fazer uma limpeza, né? Lógico, em branco e preto, porque o tema é vasto e a cada ponto abre outros pontos, mas nós vamos falar basicamente dos conceitos científicos até saindo do maior para o menor, numa coerência, com uma certa coesão. Público-alvo. Eu acho, viu, que são pessoas interessadas, as pessoas que estão interessadas e queiram ser multiplicadores de informação. Então nós vamos capacitar com informação, fazer pensar. A gente usa uma técnica, se der tempo de eu falar disso, usa uma técnica chamada maiêutica, quer dizer, cada um tirando dentro de si
o conhecimento que tem, as suas verdades absolutas, para a gente pelo menos aprender que a gente sabe pouco, entendeu? E trazer esses conceitos novos para a gente poder agir. Tá. Para finalizar, Zé, qual é o teu maior sonho na área da dependência química? O que você gostaria que acontecesse? Aqueles sonhos que, quando você começou há 19 anos atrás, se você pudesse ver hoje materializado, tem algum? Não, o que me causa indignação, sabe o que é? É a disponibilidade de álcool. O álcool, para mim, é a coisa mais danosa. Eu gostaria que houvesse um pouco mais de controle, restrição, regulamento para a questão álcool. Porque você falou no começo do programa de porta de entrada, está na cara que o álcool, o menino sai, ó, vou começar a falar aqui, mas o Leonardo mostra o seguinte, que o brasileiro é um dos povos que menos bebe. Por quê? Nós não temos a cultura de beber em casa. Porque muito religioso, protestante, católico, a religião é altamente protetiva para o uso. Tá bom, mas o brasileiro sai para beber, na sexta-feira, ele sai para beber. Então o menininho de 13, 14 anos, ele não vê a hora de sair para beber. E quando sai, 20% dessa população consome 56% da bebida fabricada. Quem são? Os meninos. E quando ele chega na baladinha, no botequinho e tal, e começa a beber, daqui a pouco ele vê o outro ir no banheiro e saindo com o narizinho branco. O que você acha que vai acontecer? Ele tem capacidade, toda aquela instrução e educação que ele teve no lar, ele consegue naquele momento resistir àquela pressão? Então, nós estamos com uma fábrica de dependentes químicos, eu ia falar maluco, a céu aberto. Então, meu sonho, a gente prestar mais atenção nessa droga disponível e tentar controlar. E com essas palavras, nós terminamos por aqui e aguardamos você no próximo programa. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família e os seus sonhos.